A minha fé, quando se estabelece no meu dom, eu corro o risco de perder a humildade. O coração da fé é a presença de Deus. Como essa fé vem da presença de Deus, não temos nada de que nos orgulhar, não temos nada de que nos vangloriar, porque essa presença, ela é uma graça imerecida. Toda a revelação da parte de Deus, ela é progressiva. Até mesmo a nossa maturidade, ela é progressiva. Há um outro lado que o Espírito Santo vai te revelar mais tarde, se você continuar íntimo com Ele, se você continuar ligado com Ele. É por isso que todo servo de Deus, todo filho e filha de Deus deve ser humilde, porque você não sabe tudo. Você não é detentor de toda a verdade de Deus. Deus tem sempre novidade para te revelar. A minha fé, quando se estabelece no meu dom, eu corro o risco de perder a humildade. Duvida das tuas dúvidas, mas não duvida da tua fé na fonte. Não da tua fé do dom, mas da tua fé na fonte. Deus quer mudar o seu coração, o seu estilo de vida, e Deus quer te dar uma fé viva, sobrenatural. A fé, ela é sobrenatural. Como ir além dos meus dons? Como eu prosseguir além dos dons? 1 Coríntios capítulo 13, a Bíblia fala sobre o amor. Se eu profetizasse, se eu entregasse o meu corpo, se eu fizesse muitas coisas, a Bíblia diz, e não tivesse amor, isso seria vão, não teria valor. A Bíblia está a dizer que é possível profetizar sem amor. É o que está a dizer aí. Se eu profetizasse, se eu entregasse o meu corpo, se eu fizesse isso sem amor, nada me valeria. Quer dizer que é possível. Mas existe um outro nível. Yes. Aleluia. Yes. Que está acima dessa possibilidade do glória sem amor. E essa possibilidade é Gálatas 5:6, que diz: a fé opera por amor. Então, Deus me ensinou muito sobre o amor. O amor que emana da sua presença, ministrada por nosso coração. Por isso eu digo sempre, nós não amamos as pessoas. O amor que ama as pessoas é carnal. Mas nós amamos a Deus e o amor de Deus no nosso coração flui para as outras pessoas. Então já não é nosso, é de Deus. E é esse amor que ativa a fé para coisas sobrenaturais. Aleluia. É esse tipo de compaixão que Jesus tinha e ressuscitava os mortos. Porque não era apenas amor humano. Você lembra que Pedro teve amor humano por Jesus? Jesus lhe chamou de Satanás. É verdade. Expressando o seu amor humano, não vais morrer, isso não vai te acontecer de maneira nenhuma. Tem compaixão de ti, mas tudo que ele estava a ser era humano, era o amor carnal, o amor humano dele por Jesus. Ele estava a sentir pena de Jesus. Mas o amor divino, aleluia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor humano vai dizer que por que vão matar Jesus? Não mata Jesus, tenham pena de Jesus. Mas o amor divino entregou Jesus para nos resgatar. Semeou um filho, aleluia, para colher milhões e bilhões de filhos. Glória a aleluia, glória aleluia, sejam dadas ao nome de Jesus. Então a fé que traz resultado, ela é emanada do amor. O amor aumenta a capacidade da fé em 1000%. O amor, porque a fé pode funcionar numa percentagem, mas quando o amor ativa o combustível, o amor é ligado, aleluia, ela vai para um outro nível de graça. Uma graça que os outros não alcançam. Não é qualquer pessoa que alcança. Porque existe maturidade espiritual no teu processo de crescimento em comunhão com Deus. E existe também maturidade espiritual nos dons do Espírito. Então, meus amados irmãos, quando você quer usado por Deus, você quer ser usada por Deus, quer ser usado por Deus, muitas das vezes você pensa que apenas só depende da tua oração, só depende do teu jejum, só depende das tuas obras. Então você começa a orar, começa a jejuar, começa a fazer isso, e você vê que a graça de Deus não se manifesta nada, não acontece nada assim substancial, que é evidente. Acontecem algumas coisas, mas é muito limitado. Ainda assim, você está a jejuar, você está a orar. E você pode começar a pensar, não, talvez
essa oração. Quando você dorme, talvez passou o horário da oração, não oraste tanto, ou não tiveste tempo de orar, mas começaste a dizer: Senhor, por favor, tem misericórdia de mim, me usa, Senhor. Nem sei o que é que eu vou falar, nem tenho mensagem, eu nem sei o que é que eu vou fazer, Senhor, por favor, eu não posso fazer nada sem ti, me ajuda, me ajuda. Você já reparou que quando você vem assim, sem confiar na tua capacidade, na tua pregação, pré-pregação, a tua pré-pregação, a tua pregação prescrita, sem você confiar nisso, você só está confiando no Senhor, você fica a tremer até um pouquinho, Senhor, o que é que eu vou falar, o que é que eu vou fazer? Nunca você vai dizer assim: eu sou grande, quando você está nessa condição. Nunca você vai dizer: eu posso, eu sei, quando você está nessa condição. Você só vai dizer: Senhor, dependo do teu Espírito, fala comigo. E aí Deus te surpreende e Ele te usa como você nunca foi usado nas tuas obras, na tua oração, na tua capacidade. Meu Deus, e aí quando acontece isso, você pode começar a pensar: não, afinal, não depende da minha oração. Você descobre Gálatas, você descobre Romanos capítulo 9, versículo 15, versículo 16. Porque não, como está escrito, como diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. De sorte que não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. Você descobre isso. Mas aí, esse é o segundo nível. É o nível que você já alcançou a graça. Só que há umas pessoas aí que ignoram as outras partes da revelação. Não está completo, isso aqui é só cara, falta coroa. Está entendendo? Não é toda a revelação, é uma parte da revelação. Deus quer te revelar mais profundamente. Primeiramente, você no primeiro nível, você achava que era a tua oração, tinhas que orar, oras pouco. Tem que orar, tem que jejuar. Depois começaste a orar, jejuar, não estava a acontecer. E quando não oraste, não jejuaste, aconteceu, te surpreendeu. E você pode começar a pensar que agora já não vou orar, já não vou jejuar. Você pode pensar assim: a graça me salvou, já não preciso fazer mais nada. Porque Deus já fez tudo. Mas quem disse? A graça, ela sempre te traz, ela te esforça. Está entendendo? A graça não te torna inerte, não te torna passivo, não traz inércia para você, não traz passividade, não traz graça não cria preguiçoso, pastor Gilson. Graça cria pessoas mais esforçadas do que as outras. Amém. A graça não cria preguiçosos que já não ora, já não jejua, porque a graça não precisa mais jejuar. Aí é. Aleluia. Mas eu quero te mostrar uma graça maior do que essa que você está a falar. Qual é? A Bíblia diz: Paulo, depois de Romanos, vem Coríntios, não é verdade? Depois de Romanos vem Coríntios. Em Coríntios, Paulo está a dizer assim, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12: vós que desejai os dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Olha só, vós que desejo, procurar, significa buscar, cavar, se esforçar. Vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir. Isso contraria claramente Romanos 9, 15 a 16, que não depende de quem deseja. Não depende de quem corre. Essa palavra correr também significa procurar, buscar, se esforçar. Então a Bíblia está se a contradizer aqui, pastor Gilson? Será que isso é uma contradição? Meu Deus, eu ouvi dizer que Deus não se contradiz. Meu irmão, a Bíblia não se contradiz. A Bíblia é a palavra de Deus. Mais sábia do que você, mais inteligente do que você, acima do teu raciocínio, acima da tua lógica. E não tenta definir Deus no nível do teu raciocínio, porque você não vai chegar lá, vais achar que é loucura. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, nem pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, ele vai achar que é loucura. Mas quando você encontra uma aparente contradição, é só porque te falta revelação. Oh, glória.
Está a entender? Bíblia não se contradiz, a Bíblia se completa, a Bíblia se revela ela própria. Então, onde você não está a entender ou você acha que está a contrariar, é só porque te falta revelação. Aleluia. Há pessoas que não têm revelação e eles pegam uns versículos e dizem assim: mas Deus, você não devia ter escrito isso aqui não devia estar na Bíblia. Quando você pensa que isso não devia estar na Bíblia, é porque te falta revelação. Agora, Paulo chega em Romanos, ele descobre a graça que não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. Depois ele cresce mais um pouquinho, amadurece mais um pouquinho, e ele descobre agora que afinal ele não tem que ficar passivo, ele não tem que ficar preguiçoso, ele não tem que ficar aquele crente, não, depende tudo da graça, já não faz nada, vou dormir o dia todo, já não vou trabalhar porque já estou na graça. Meu Deus. Isso não é graça, isso é desgraça. Desgraça. Então Paulo descobre que há um nível mais acima, aleluia. Você deve procurar, deve desejar, mas não depender do teu desejo. Isso é o que as pessoas não entendem. Elas, no princípio, no primeiro nível, elas desejavam, elas procuravam, elas estavam a jejuar, mas elas estavam a confiar aonde? No seu desejo, nas suas obras, estavam a confiar no seu jejum e não viam a graça de Deus. Mas não significa que não tem que jejuar, que não tem que orar, que não tem que buscar. O próprio Jesus disse, nem explicou, mas não deu mais doutrinas de jejum. Ele só disse assim: quando vocês jejuarem. Ele já esperava que você fosse jejuar, meu filho. Ele disse: quando você jejuar, não mostre a tua cara contrista. Quer dizer, não dependa, não se vangloria, não se orgulhe no teu jejum. Não mostra a cara para os homens verem. Isso aqui é orgulho. A nossa fé não está na nossa fé. A nossa fé está na nossa fonte. Aleluia. Então nós nos ocultamos no Deus que está no esconderijo, no oculto.